Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer ao nosso Deus, pois Ele, somente Ele, merece a nossa adoração e o nosso louvor para sempre. Mas antes eu quero fazer uma leitura com você da palavra de Deus, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, vai nos dizer: alegrai-vos sempre, orem sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Eu quero convidar você a render graças ao nosso Deus, pois Ele é grandioso, Ele é merecedor do nosso louvor e de toda adoração. Vamos adorar ao nosso Deus.
Graça e paz, igreja. Eu sou a Michelle, esse é o nosso momento missionário. E eu quero dizer que a igreja, ela tem a missão de cuidar dos nossos missionários. Se cada um tiver a oportunidade de ler Romanos 8, 2 Coríntios 8, 2, Paulo fala da igreja de Macedônia, o quanto a igreja cuidava, e que mesmo a igreja com poucos recursos, ela cuidava dos missionários. E eu consigo enxergar a igreja de Macedônia aqui nessa igreja. E eu sei que a igreja tem contribuído cada vez mais. Mas os nossos missionários continuam carecendo das nossas ajudas, tanto financeira quanto em oração. E eu tenho certeza que nós somos semente de muitos que pregaram o evangelho e hoje estamos aqui. E que cada um deles, cada missionário que vai e leva a palavra do Senhor a cada pessoa que está em cativo, que está preso, que tem passado por problemas e que ainda não conheceu o evangelho do Senhor, Deus ele capacita cada missionário e leva aos locais, tanto no território brasileiro quanto no território internacional. E é o nosso dever, como filhos de Deus e com o amor que nós temos por Deus, continuar guardando, protegendo financeiramente, espiritualmente, em oração. Então eu peço que a igreja, que o Espírito Santo toque no coração de cada um dos membros, que essa igreja ama os missionários e não tem como não enxergar isso. E foi uma das coisas que me admirou muito aqui na igreja, foi o amor que a igreja tem pelos missionários, o quanto a igreja cuida dos missionários. Eu quero agradecer a cada um de vocês, e é isso, e que o Espírito Santo continue tocando o coração de cada um de vocês para cuidar dos nossos missionários. É isso. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom estarmos juntos. Bom começarmos a semana juntos, e eu tenho certeza que Deus tem algo novo para você nessa noite. Queridos, deixa eu dar algumas comunicações para vocês. Primeiro, vamos nos nossos pedidos de oração. Precisamos orar pelos que estão em viagem, de férias, que Deus os leve e os traga. Vamos orar pela mãe da Vânia, que está na UTI, vamos continuar orando por ela. Vamos orar pela irmã Alaide, que está aí passando um período de luto ainda. Vamos orar pela família da irmã Terezinha e irmão Daniel. Essa semana aconteceu lá um arrombamento na casa deles. Graças a Deus estão todos bem, mas vamos orar por eles. Vamos orar pelo Iago, que é o filho do Marquinhos, o baixista, que também está passando por um tratamento, vai ter que passar por cirurgia. Vamos orar por eles. Vamos orar pela irmã da Áurea, que fez cirurgia na sexta-feira passada, para que ela se recupere, que a graça do Senhor alcance ela. Vamos orar pela irmã da Cristiane, agora eu guardei o nome, ela chama Ana. Vamos orar por ela, ela está se recuperando aí do tratamento. Vamos orar pela irmã Brasilina, que está aí no processo de cura da Covid. Vamos orar pela família da Luana, que está de luto também. Vamos orar, colocar diante do Senhor a vida deles. Vamos orar pela família do Cláudio, o irmão do Cláudio está no hospital, hospitalizado. Vamos clamar ao Senhor pela graça do Senhor lá a ele. E vamos orar pela família da irmã Tecla, o pai e mais algumas pessoas da família estão com Covid e são alvos das nossas orações. Ok? Queridos, quero informar vocês que o próximo domingo, dia 24, nós voltamos às nossas celebrações presenciais. Ok? Próximo domingo, dia 24, voltamos a nos reunir presencialmente. Vou antecipar algumas coisas. A primeira é a seguinte: você que faz parte do grupo de risco, se quiser participar da celebração, você está autorizado a vir, ok? Por sua conta e por risco seu, tá? Nós vamos manter todos os protocolos, tudo funcionando da melhor maneira, mas vamos estar aberto a todos aqueles que quiserem vir. Você vai precisar fazer inscrição, como de costume, porque nós temos aqui os protocolos de distanciamento, enfim. Mas durante a semana o pastor vai dar maiores informações. Essa reunião presencial vai acontecer só no domingo, tá? As outras reuniões
que seria o culto de quarta-feira, ainda nessa semana estão paralisadas, tá? E depois a gente vai informando os irmãos sobre aquilo que vai acontecer aí mais para frente, ok? Então, esses são os nossos avisos, essas são as nossas comunicações. Eu queria falar com você, porque nós vamos ter um período agora, que é o período dos nossos dízimos e ofertas. Queria falar com você que é membro dessa igreja, você que tem sustentado essa igreja, que tem sido fiel ao Senhor, que tem entendido que o seu dinheiro é para sustentar a obra e o reino de Deus. Nós estamos muito felizes. Queria desafiar você que ainda não se tornou um dizimista e ofertante a fazê-lo. Vai aparecer aí na tela as maneiras como você pode fazer, tá? Você pode colocar aqui no gasofilácio da igreja durante a semana, que está funcionando, menos as segundas. Você pode fazer por depósito ou transferência bancária. Você pode usar o Pix e fazer também a transferência via Pix. Tem a chave Pix aí, que é o CNPJ. Lembrando você que você tem que entrar na sua conta corrente primeiro, acessar o ícone do Pix para depois fazer a transferência. Ou também você pode usar o PagSeguro, que tem o QR Code aí, é só você escanear ou entrar via site, ok? Essas são as maneiras a qual você pode contribuir e abençoar a igreja do Senhor. Então, queridos, vamos louvar ao Senhor. Você tem aí, aproveite para fazer isso agora. Você tem todo momento em que a gente vai estar cantando aí para fazer, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu empenho em sustentar a causa do Senhor. Vamos orar, irmãos. Nosso amado Deus, rendemos de graça, louvor e adoração, pois ao Senhor somente pertence, Deus. Obrigado, Jesus, pelos dízimos, pelas ofertas, obrigado pela sua fidelidade para conosco, e obrigado, Deus, porque nesse momento também podemos declarar com os dízimos, com as ofertas, a nossa fidelidade ao Senhor também em nossa vida financeira, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos suprido, obrigado porque o Senhor tem suprido a tua igreja, ó Deus. Tenho certeza que de nada os teus filhos têm sentido falta, porque o Senhor tem abençoado, tem cuidado de cada um. Louvado seja o teu nome, Pai. Continua, Senhor, a abençoar, a suprir, a sustentar cada dizimista fiel na tua casa, Senhor. Aqueles que têm contribuído também com os dízimos e as ofertas, para que a tua obra continue aqui e avance, Pai. Continua a abençoá-los, continua a sustentá-los. Nós oramos ao Senhor, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Separará.
de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi. Aleluias. É o favor de Deus que abre todas as portas, é o favor de Deus que fecha todas as portas. E como a gente depende do Senhor, sabemos que
tudo coopera para o nosso bem, pois nós caminhamos por fé, nós caminhamos pelo Senhor, e eu tenho certeza que Deus, Ele não tem desamparado você, a sua casa, sua família. Tenho certeza que Deus tem te abençoado. Eu quero continuar a leitura em Tessalonicenses, no capítulo 5. O texto vai continuar nos falando: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e também o fará. Esse texto ele termina dizendo que aquele que te chamou para viver em santidade, por fé, Ele também assim o fará. Ou seja, aqui também se cumpre o quando Jesus diz: o eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor nos garante que estará conosco. Então, por isso, nesse momento eu quero convidar você a colocar diante do Senhor aquilo que está no seu coração, aquilo que você tem buscado em Deus, seja os seus sonhos, seja os seus planos para essa semana, para esse mês, para esse ano. Eu quero convidar você, com fé, como nos orienta a palavra, colocar diante do Senhor. E vamos orar nesse momento. Amado Deus, glorificado seja o nome do Senhor, sempre, ó Pai, pois o céu te adora, os anjos te louvam. Ó Deus, as obras das tuas mãos, os mares, os oceanos, estão, ó Deus, as estrelas sustentadas, ó Pai, pelo teu poder. Grande é o Senhor, soberano é, ó Deus, pois o Senhor os fez e os firmastes, ó Deus, e ele subsiste até hoje. Assim como nós, ó Pai, fomos criados pelo Senhor, e a sua palavra nos convida a caminhar em santidade, e diz que o Senhor está conosco e assim o fará, ó Pai. Então nós entendemos que a nossa caminhada com santidade, nós também podemos sonhar, nós também podemos buscar o melhor dessa terra, porque o Senhor está conosco, e se assim for a sua vontade, assim o Senhor o fará. Por isso, Pai, nós recorremos ao Senhor. Tantos pedidos estão sendo colocados diante do Senhor nesse momento. Pai de amor, aqueles que estão buscando em Ti a cura, que eles sejam curados em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus bendito, aqueles que estão buscando uma porta de emprego, que em nome de Jesus o Senhor possa conceder essa bênção, ó Pai, pois o favor do Senhor é que abre todas as portas. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós recorremos a Ti e pedimos: abre uma porta de emprego, ó Deus, para os Teus servos, ó Pai. Ó Deus bendito, aqueles que têm buscado tantas outras coisas que estão em seus corações, que somente o Senhor conhece, somente o Senhor sonda o coração, a mente, ó Deus, sabe o que cada um nesse momento está colocando diante de Ti. Pai, venha de encontro, ó Deus, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com o Teu perdão, com a Tua maravilhosa graça, e concede, ó Deus, o desejo dos corações, ó Deus, dos Teus filhos, segundo a Tua boa vontade, segundo a Tua boa mão, segundo, ó Deus, o Senhor, que é amor. A Sua palavra sempre nos orienta, ó Pai, como caminhar na nossa vida, e a Tua palavra nos diz que a Tua mão poderosa e abençoadora está estendida, pronta para abençoar, e nós cremos nisso. Por isso, ó Deus, esse momento de intercessão nós recorremos ao Senhor, porque entendemos que a Tua mão poderosa, soberana, está estendida, pronta a abençoar. Por isso recorremos ao Senhor e cremos, ó Deus, que podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Então, Pai, no nome de Jesus, responde a nossa oração, ó Pai, na Tua hora perfeita. É o que nós Te pedimos, Pai amado, no nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus, queridos. Vamos parar para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Essa noite eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Nós estamos numa série chamada Quem Tem Ouvidos para Ouvir, Ouça. Hoje nós vamos meditar um pouquinho na igreja de Esmirna. A série é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, a igreja que não desistiu nunca. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo aí no seu slide ou na palavra de Deus. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Preste bem atenção agora. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém, queridos? Queria trazer você para assistir um filminho aqui que eu separei para nós nesta noite. Vamos assistir. Eu era garoto de rua. Meu sonho sempre foi ter uma família. O primeiro dia das crianças que eu tenho na memória, passei na FEBEM. Fugi de lá mais de 100 vezes. Em cada fuga, eu pensava comigo: não vou deixar eles me fazerem desistir. Um dia vou ter uma família. Na última fuga, conheci uma professora. Ela me adotou e me levou para morar com ela. Teve um dia em que enchi a casa d'água. Em vez de me bater, ela me abraçou. Bom, eu cresci, me formei em pedagogia e hoje estou aqui para apresentar para vocês a minha família. Roberto adotou 13 crianças de rua e hoje é considerado um dos maiores especialistas em literatura infantil do país. Queridos, a gente viu aí esse filminho, ele é um dos 4 filmes de uma série que, na verdade, não é uma série, é uma campanha que a Associação Brasileira de Anunciantes lançou no ano de 2004. A intenção, quando foi lançada essa campanha pela Associação Brasileira dos Anunciantes, era fazer com que a nossa sociedade voltasse a ter uma autoestima alta, né? Levantar a autoestima dos brasileiros. A associação queria, claro, em conjunto com o governo, né, alcançar ou trazer a mensagem para os brasileiros, a possibilidade de alcançar os seus sonhos em relação a consumo mesmo. Tipo, eu não vou desistir até eu comprar a minha casa, eu não vou desistir até eu comprar a minha televisão de 50 polegadas, porque brasileiro não desiste nunca. Essa era a intenção enquanto a associação fazia essa campanha a nós brasileiros no ano de 2004. E eu acho incrível como que o marketing consegue desenvolver capacidades das mais variadas àquilo que eles pretendem alcançar. Eu sei que muitos de nós ainda hoje nos lembramos dessa frase que ficou marcada na nossa mente desde então, não é? O brasileiro não desiste nunca. E a intenção de lembrar
essa campanha através desse filminho, é porque isso tem tudo a ver com a história da carta que Jesus escreve para a igreja de Esmirna. E eu só quero relembrar algumas coisas que eu disse a semana passada, e eu disse a semana passada que essas cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia, elas são muito parecidas, é como se Jesus estivesse sentado num banquinho diante da sua congregação e começasse a conversar, bater um papo. Deixo isso bem claro para vocês, não é isso que o texto diz, não é isso que aconteceu, tá? Porém, a impressão ou a visão que me remete é essa conversa que Jesus tem com as igrejas. E aqui na igreja de Esmirna não é diferente. Ela vem com um sentimento nos levando a comparar e retirar destes sentimentos de conversa, para nós como igreja hoje, a possibilidade de vivermos o novo do Senhor Jesus. Esse é o tema da nossa igreja nesse ano, e nós sabemos que com Jesus as coisas sim se tornam novas todos os dias. E o que me chama a atenção nessas cartas é aquilo que Jesus diz em todas elas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós estamos no trimestre aqui na igreja, entendendo que tudo se faz novo quando nós paramos para ouvir o que Jesus tem para dizer à nossa igreja. Por isso, paramos para meditar um pouquinho nesses momentos aí, nesses dias, sobre o escutar Jesus. Mas se a gente voltar para o texto vai nos deixar claro algumas coisas, dentre elas as condições a qual Esmirna estava passando e estava vivendo. A igreja de Esmirna, se a gente pudesse resumir, ela fica muito claro aqui no texto que ela entendia a linguagem do sofrimento por causa da perseguição que ela estava experimentando, da pobreza, a alma daqueles irmãos daquela igreja falava e conversava com a fome, falava o linguajar da fome, falava o linguajar da solidão, falava o linguajar da humilhação, do medo, da dor. Esmirna era uma igreja fiel. Era uma igreja fiel que, embora passasse por todas essas situações, essas tentações, essas pressões que eles estavam vivendo, ela não cedeu. Lembre-se comigo que as igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas do Apocalipse, dentre elas, apenas 2 igrejas, a de Esmirna e a de Filadélfia, é que não receberam críticas severas a respeito da sua conduta como igreja. Esmirna e Filadélfia são igrejas que recebem de Jesus, nesta conversa de Jesus com elas, apenas elogios. Mas isto não impossibilitou a igreja de Esmirna escapar dos sofrimentos da época em que elas estavam vivendo. Por outro lado, também não deixou com que aquela igreja continuasse a perseverar nos caminhos de Jesus. Esmirna testifica para nós uma das verdades que Paulo deixa muito claro quando escreve para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz lá o apóstolo Paulo: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, observem comigo que aquela igreja estava passando por perseguição, que redundava em sofrimento. Acho interessante porque até o nome da cidade serve para descrever o que a igreja estava passando naquele momento da história. Esmirna significa mirra.
Mirra é uma erva amarga. Portanto, a ligação com o nome da cidade, ao nome da igreja, retrata que aquela igreja estava realmente experimentando o sabor amargo da vida. E este sabor amargo vinha através das complicações que o mundo daquela época estava vivendo por causa do pecado. A vida, ela é amarga. Ela é amarga no mundo que nós vivemos, porque o mundo que nós vivemos está cheio do pecado. Se a gente for continuar olhando para o texto, eu quero continuar a olhar para o texto com vocês, nós vamos ver que aquela igreja experimentou alguns tipos de sofrimento, através de duas fontes que eu vou chamar ou classificar aqui para vocês. A primeira fonte do sofrimento de Esmirna era pelo fato daquela igreja se tornar resistente ao império. Lembro vocês, como eu disse a semana passada, que nós estamos falando de uma época que o Império Romano dominava o mundo. E nós estamos lá no ano de 195 depois de Cristo. Esmirna, ou em Esmirna, tinha sido construído um templo para Roma, e esse templo personificava, como Deus Roma. Então, desde a construção daquele templo, a cidade ficou conhecida pela sua lealdade patriótica ao Império Romano. Tanto que em 25, no ano de 25, foi concedido ao Império o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério. Evidentemente, essa construção aconteceu, pois o culto ao imperador, na época de Roma, os imperadores de Roma eram chamados de Césares, ou de César, né? Era um fator de grande orgulho para Esmirna. Claro que os cristãos daquela cidade se recusavam abertamente a fazer qualquer tipo de manifestação de adoração às estátuas romanas, ou a Tibério César, chamá-lo de senhor. Eles sabiam que o fato deles agirem assim era idolatria. Resultado disso, eles sofreram retaliações por parte do Império Romano. Eles passaram por perseguições, confiscação de seus bens. Coisa muito parecida com os que os cristãos hebreus também sofreram. E isso está relatado lá em Hebreus, capítulo 10, de 32 a 34, onde a palavra de Deus diz as seguintes palavras: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que nós estamos lendo aqui é um momento que os cristãos de Hebreus viveram também. Exatamente porque os cristãos de Esmirna estavam resistindo às corrupções do Império Romano, que eles começaram a experimentar sofrimento. Tanto é que o versículo 9, lá do capítulo 2 de Apocalipse, Jesus vai dizer para aquela igreja: eu conheço as suas aflições, eu conheço a sua pobreza. E Jesus completa dizendo: mas você é rico. Esse era, portanto, um dos aspectos que faziam com que aquela igreja vivesse o sofrimento que estava vivendo. O segundo aspecto, eu vou chamá-lo de revolta dos ímpios.
O que seria isso? Além das consequências pela resistência ao império, os cristãos de Esmirna também sofreram ou começaram a sofrer com a revolta dos ímpios. E quem eram esses ímpios? Existia lá em Esmirna uma grande comunidade judaica que Jesus descreveu de uma forma até meio ríspida quando fala sobre eles. Olha lá o que diz o versículo 9 na parte B. Diz assim a palavra de Deus: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus eram isentos de todas as obrigações sacrificiais impostas por Roma. Era a forma que o império havia encontrado para fazer com que judeus e as outras pessoas da cidade convivessem pacificamente. Por outro lado, para compensar a falta dos sacrifícios ao império e ao imperador, os judeus, de alguma maneira, procuravam lisonjear as autoridades, lisonjear o povo romano. E é claro que os judeus cristãos não faziam isso e começaram a ser acusados da mesma maneira ou na mesma linha de pensamento de quando foram crucificar Jesus. Então, esses judeus não cristãos acusavam os judeus cristãos de não respeitar a autoridade do Estado. Por isso Jesus os chama de sinagoga de Satanás. A resistência ao império e aos seus deuses, a acusação de não respeitar a autoridade de César, era a origem do sofrimento daquela igreja. Mas o texto, ele vai esmiuçar um pouco mais como que esse sofrimento acontecia na prática. Diz lá o versículo 9, Jesus: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Portanto, a prática do sofrimento acontecia a partir da privação. Esmirna era uma cidade rica e uma cidade próspera. E era de se surpreender que pudesse encontrar pessoas pobres lá. Mas os cristãos, na sua grande maioria, eram pobres. E talvez a pergunta seja: por que eles eram pobres? Talvez, a gente está conjecturando aqui, eles pudessem pertencer à classe mais baixa da sociedade. Talvez o amor e a generosidade os tivessem feito vender o que eles tinham para ajudar aqueles que mais precisavam. Eu quero levar você lá para a ideia de Atos, né? Quando os cristãos lá, os primeiros cristãos, vendiam tudo. Talvez seja essa a ideia. Mas nenhum desses dois fatores poderia explicar a razão para tanta pobreza, a qual Jesus deixa muito claro. Jesus caminha um pouquinho mais e diz que a causa dessa pobreza, segundo o versículo 9, era a aflição. Ou seja, a decisão de agir corretamente nos negócios, a renúncia aos métodos que não seriam corretos, que seriam suspeitos. Os judeus e pagãos que se negavam a fazer negócios com os cristãos, o confisco dos bens por parte das autoridades, porque a gente já viu que isso acontecia. Tudo isso fazia aquele povo passar por tamanha provação. Engraçado é que a gente tem um grande teólogo agora, que faleceu há poucos anos, chamado John Stott, e o John Stott escreve um pouquinho sobre esse assunto, e ele diz as seguintes palavras: ainda hoje, nem sempre é gratificante ser cristão.
E a honestidade a qualquer preço nem sempre é o melhor procedimento. Se o ganho material é nossa ambição, a pobreza tem frequentemente sido parte do custo do discipulado cristão. O que o Stott está nos chamando a atenção é que aquele que tem realmente um compromisso sério com Jesus Cristo, que está dedicado à obra de Jesus, ele não vai entrar nesses tipos de negociatas, e por isso ele tem a possibilidade de experimentar sim, dias menos abastados. E era isso que estava acontecendo lá na igreja de Esmirna, na prática. Mas na prática também acontecia um outro tipo de sofrimento. Além da privação, existia a difamação. E Jesus coloca isso lá no versículo 9, dizendo assim: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. E em Esmirna, os judeus eram pessoas que espalhavam falsas verdades sobre os cristãos. E a mente das pessoas daquela cidade estava sendo envenenada contra os cristãos. Os inimigos de Cristo que viviam naquela época, que foram conhecidos como sinagoga de Satanás, também existem nos dias de hoje, caluniando e blasfemando contra os cristãos. Jesus chama aqueles judeus daquela época de sinagoga de Satanás, porque eles tinham aprendido as táticas do seu mestre, que é Satanás. Versículo 10 fala um pouco sobre isso. E Satanás é conhecido na Bíblia como o acusador, como o caluniador. E o Senhor já tinha chamado de mentiroso o pai da mentira, lá em João 8:44. Portanto, o clima que havia ali naquela cidade era um clima contra os cristãos, de difamação em relação à situação dos cristãos. Já parou para pensar como a maledicência exerce tanta fascinação sobre algumas pessoas? Provérbios 26:22 diz assim: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosamente até o íntimo. Pessoas que não têm relação com Jesus, pessoas que às vezes até estão dentro da igreja ou fora da igreja, conseguem nutrir a sua vida com esta suculenta iguaria chamada calúnia. Cuidado! E eu quero chamar a tua atenção para que você tome cuidado na sua forma como você vai se expressar em relação às pessoas, porque você pode talvez estar sendo neste momento acusador. Você pode talvez nesse momento estar sendo usado por Satanás. E isso é pior do que perder bens e dinheiro em qualquer perseguição. É perder o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa reputação. Difamação, querido, fere muito. E o segredo para quem é difamado é agir como Jesus. Olha só o que 1 Pedro 2:23 nos diz: quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A privação e a difamação, portanto, eram duas experiências de sofrimento que a igreja de Esmirna estava sofrendo. Mas existe uma terceira. A terceira, Jesus apresenta lá no versículo 10, e ele diz que era a prisão. Diz lá o versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Os cristãos, queridos, estavam prestes a passar por um período de muito sofrimento.
eles seriam privados da liberdade, do convívio com seus amados, provavelmente foram torturados e humilhados ao extremo. Seria um período curto e localizado, diz o texto bíblico, durante 10 dias, mas seria um período intenso e doloroso. Essa é a terceira situação de sofrimento na prática que aqueles irmãos passaram. A quarta era a execução. Depois de tudo, ainda havia algo mais angustiante para acontecer no meio daquela igreja, que seria a execução, o famoso martírio. Diz lá o versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Observe que Jesus está pedindo para que eles sejam fiéis, para que eles, mesmo que passem pela morte, continuem fiéis. E Jesus completa, e darei a coroa da vida. A perseguição começou a tomar uma proporção tão feroz que o martírio, que a morte também era uma possibilidade para os irmãos daquela igreja de Esmirna. Um dos mártires cristãos mais conhecidos de todos os tempos era natural de Esmirna. Você já deve ter ouvido falar em algum momento dentro da igreja de um homem chamado Policarpo. A tradição diz que quando o Apocalipse chegou à igreja de Esmirna, o Policarpo já era o pastor titular. E, portanto, para quem foi endereçada a carta de Esmirna, que nós sabemos que as cartas foram endereçadas sempre aos anjos da igreja, aos pastores da igreja, era Policarpo que estava recebendo essas palavras por parte de Jesus. Mal ele sabia que ele já era uma fonte de ânimo da parte de Deus quando a hora da sua morte chegasse. E ele foi morto pelo fio da espada de um soldado romano. Onde que eu estou querendo chegar, meus irmãos? Que a escolha em servir a Jesus não parece, mas muitas vezes ela nos leva à condição, sim, de nós nos tornarmos sofredores. Portanto, aquele que serve a Jesus vai passar por sofrimento. Nós já passamos como seres humanos na vida por sofrimento, mas aqueles que servem a Jesus passarão por sofrimentos. Jesus deixa isso muito claro várias vezes, mas eu quero citar uma delas onde ele deixa isso muito claro. Quando ele escreve lá em João capítulo 15, a partir do versículo 18, ele diz assim: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. Jesus é quem está falando. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Observe que o autor, o evangelista João, fala palavras de Jesus e ele nos chama a atenção de que nós vamos experimentar sofrimento. Jesus fala isso várias vezes, fala isso no Sermão do Monte, fala isso em outras passagens. O que eu estou tentando dizer para os irmãos, que esta também será a nossa experiência. A tribulação, ela é uma companheira indesejável, mas ela é uma companheira daqueles que se dizem seguidores de Jesus. Nós podemos pensar nessa tribulação como ela acontecendo
talvez não de forma tão clara e explícita aos irmãos de Esmirna, mas também a nós, por exemplo, na nossa situação interior dos nossos desejos, sobre os quais nós vivemos uma intensa e forte pressão a ceder aos nossos desejos. Esses cristãos, nessas circunstâncias de vida, Jesus disse para eles lá em Esmirna, está nos dizendo hoje: seja fiel, porque eu vou te dar a coroa da vida. E Jesus ainda completa lá no versículo 11: ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eu poderia aqui elencar uma série de maneiras como cristãos, como nós podemos passar por dificuldades. Mas o meu foco e o de Jesus não está no sofrimento, mas na maneira como nós devemos enfrentar o sofrimento. E Esmirna nos ensina, porque ela nunca desistiu, porque ela é brasileira de certa maneira, ela foi persistente, mesmo em meio a toda a situação de sofrimento que ela passava. Sabe por quê? Porque ela entendeu que valia o preço do sofrimento. Ela foi encorajada por Jesus, que hoje também está falando para você que está passando por sofrimento. E nós devemos resistir. E nós devemos resistir porque tem uma promessa para aqueles que resistem. E a promessa é a coroa da vida. E eu quero parar um pouquinho para pensar aqui que a coroa naquela época era um prêmio dado por vitórias expressivas. Era também uma coroa diferente da coroa dos governantes. No plano simbólico, portanto, ter uma coroa sobre a cabeça indicava que as pessoas poderiam e viviam vida feliz. Esta vida que Jesus dá àquele que é fiel. É isto que Jesus diz. O que é essa coroa? Se não a salvação, se não é o galardão, o Tiago vai nos ajudar a compreender o que seria ou qual o significado dessa coroa. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz as seguintes palavras: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor o prometeu aos que o amam. Tiago está deixando claro aí que a coroa da vida não é só para um grupo de pessoas, não é somente para aqueles que sofrem por serem cristãos, mas que a coroa da vida é para todos aqueles que a quiserem. A coroa da vida, ela é a entrada, ela é a possibilidade de viver vida eterna. E quando nós falamos de viver vida eterna, nós falamos de um comungar, de uma relação de vida direta com Deus, de vida direta com o Criador, de vida direta com aquele que tem o poder. Mesmo quando estamos sofrendo, ou quando nós estivermos por passar por sofrimento, nós precisamos lembrar que nós, aqueles que têm uma relação com Deus através de Jesus, está experimentando vida eterna. Nos jogos atléticos, só os vencedores recebiam coroas. E essas coroas, elas eram feitas de uma planta. Portanto, depois de alguns dias, elas murchavam e elas secavam.
Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, vai dizer: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Sabe o que Pedro está chamando essa coroa? De imperecível. Não é coisa que murcha, seca e acaba. Ela é um presente que Deus nos dá, que dura por toda a eternidade. Nos Jogos Olímpicos modernos, só os vencedores recebem as medalhas. Aquelas medalhas de ouro, prata e bronze. Elas são de metais resistentes, mas elas não são indestrutíveis. Quando a gente pensa na vida cristã e no jogo da vida cristã, todos aqueles que experimentam um relacionamento com Deus através de Jesus recebem a indestrutível coroa da vida eterna. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. A coroa que Jesus promete é a coroa que é o prêmio que nós vamos ganhar quando nós amamos a Jesus. Paulo também continua falando um pouquinho sobre isso lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, e ele diz assim: já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Queridos, aonde eu estou querendo chegar é que nós podemos ter essa coroa da vida, porque Jesus teve sobre a sua cabeça a coroa de espinhos, a coroa que nos deu a garantia de que nós podemos vestir a coroa eterna, a coroa da vida eterna. A promessa da coroa da vida significa que, embora Satanás entenda que ele está triunfando, ele vai ser derrotado, porque ele ronda por aí, louco para dominar os nossos desejos. Nós caímos, mas nós não ficamos no chão. Se a gente pensar no caso dos esmirnienses, Jesus garantiu para aquele povo que a aprovação deles duraria 10 dias. E se a gente for pensar na linguagem Apocalipse, isso quer dizer que este sofrimento seria curto, não seria algo para sempre, não seria uma destruição, mas seria apenas uma pressão. As demais promessas do texto indicam melhor ainda que os cristãos não seriam destruídos por causa do sofrimento. E Jesus diz assim: vocês podem até experimentar a primeira morte, mas se vocês morrerem com a sua fé em Cristo Jesus, vocês vão desfrutar da coroa da vida. Vocês vão continuar a desfrutar dessa relação próxima com seu Criador. Portanto, Jesus diz: ser fiel por um curto tempo. O mal pode parecer que ele vai vencer, mas na dimensão do tempo eterno, o mal já se perdeu. Não existe nenhuma chance de Satanás vencer o Filho de Deus. Jesus Cristo já o venceu e nós somos mais do que vencedores com Ele. É uma questão de tempo. E isso se aplica a nós nos dias de hoje. A você que talvez esteja em dificuldades por causa do Evangelho ou não. A biografia do cristão não será manchada com a segunda morte. Isso é garantia de Deus.
A biografia do cristão pode ter até um capítulo que narre uma derrota, mas ela não será, por causa do amor de Jesus a nós, o capítulo final, porque nós podemos perder uma batalha, mas Deus já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, nós somos encorajados a suportar as nossas dificuldades. E hoje a minha palavra para você, como foi a de Jesus para a igreja de Esmirna, ou como é a de Jesus para a PIB do Jardim São João, é resista. Resista às tentações, resista às dificuldades, porque você vai experimentar a coroa da vida. O capítulo final começa com uma foto de uma coroa e termina como essa coroa sendo entronizada na cabeça de quem ama Jesus. E eu estou falando de Apocalipse, onde quem ama Jesus Cristo é amado por Jesus Cristo. Mas tem uma coisa que Jesus explica aí no versículo, e já no final desse versículo, a igreja Esmirna, que ele fala de uma tal de segunda morte. E ele deixa claro que aqueles que forem fiéis não vão passar pela segunda morte. E não serão condenados, portanto, àquilo que nós entendemos como a privação da presença de Deus. Olha só lá o que diz o versículo: seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Mas tem algo que me preocupa aqui ainda. E este algo é a segunda morte. O texto bíblico deixa claro que nós poderemos passar até pela primeira morte, que é a nossa morte natural. Um dia, no entanto, nós seremos ressuscitados para comparecer perante o tribunal de Cristo. E olha só o que Apocalipse capítulo 20 vai nos narrar a partir do versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que ele tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O que eu estou tentando explicar para vocês é que a segunda morte, o lago de fogo, ou o inferno, como nós dizemos, estão correlacionados e têm o mesmo sentido. Eles querem dizer a mesma coisa. E a palavra no original usada lá em Apocalipse 2 é Guiena. E Guiena era um lugar em Jerusalém onde todo o lixo da cidade de Jerusalém ia. E lá se fazia fogueiras, se queimava esse lixo com enxofre. Quando Jesus diz à igreja, se a igreja não for fiel, você vai experimentar a segunda morte. Sabe o que Jesus está dizendo naquela igreja? Ele está dizendo, se você experimentar a segunda morte, você está vivendo a experiência do lixão. A ideia é a mesma, observe comigo, quando Jesus vai dizer da nossa importância como servos dele.
Por exemplo, quando ele compara os seguidores de Jesus com a videira, ele diz lá em João 15:6, se alguém não permanecer em mim, que ele é a videira, será como o ramo que é jogado fora e seca. E tais ramos são apanhados e jogados ao fogo e queimados. Ou no Sermão do Monte, quando ele fala que nós somos o sal da terra, ele diz lá em Mateus 5,13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E não servirá para nada, e certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. A ideia do Guiena se completa agora quando nós pensamos em inferno, e a comparação, a ideia da comparação é nós sermos semelhantes a lixo. Eu creio que assim como a vida com Jesus nos leva ao novo imediatamente, a vida longe de Jesus nos leva ao lixo imediatamente. Apocalipse capítulo 21 continua nos dizendo a partir do versículo 6. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Presta atenção, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Esmirna e a nós hoje? Não permitam que o coração de vocês sejam tomados pelo medo, pelo pavor que o Império Romano possa fazer com vocês. Ou a nós hoje, que o mundo de hoje e as suas maneiras de agir conosco possam fazer com cada um de nós, através da violência, através do pavor, através das injustiças, porque quando essas coisas acontecem, brotam dentro de nós os sentimentos mais horríveis que o homem tem, e esses sentimentos não têm nada a ver com o coração amoroso de Deus. Porque se a gente deixar com que esses sentimentos brotem em nossas vidas, sabe o que nós vamos nos tornar? Lixo. Nós não serviremos para nada. Nós não serviremos para nada na nossa família, nós não serviremos para nada no local onde nós trabalhamos, nós não serviremos para nada na nossa relação com os nossos vizinhos, porque a impressão que as pessoas vão ter quando olharem para nós é que nós somos lixo, que nós não temos nada a acrescentar. Hoje, nós não temos a força bruta de Roma, mas nós temos outros lá em Roma, talvez, que estejam, desculpe, eu errei. Hoje nós não temos a força bruta de Roma acontecendo no nosso dia a dia, mas nós temos outras ações que fazem nós a despertar esses sentimentos ruins na nossa vida. Talvez lá em Roma a força bruta gerasse fome para os irmãos de Esmirna. Para nós hoje a força bruta do pecado agindo em nossas vidas, sabe o que gera para nós? Fartura demais. Lá em Roma, essa força talvez fosse a escassez para aquele povo. Para nós hoje, sabe o que é? O consumo demasiado. Não é privação como era lá em Roma. Para nós hoje, essa pressão que brota dentro de nós é a liberdade demasiada.
Eu chego à conclusão, e eu ouvi isso de um comentarista do texto, que nós somos obesos hoje de tudo. Desde a comida que nós comemos, porque nós comemos em excesso, até os sapatos que nós temos no nosso armário, que são excesso. Nós estamos muitas vezes produzindo lixo. Nossas casas se tornaram um rico lixo de coisas que extrapolaram tudo aquilo que brota dentro de nós, o desejo mais ruim do ser humano. A nossa cultura de hoje em dia nos provoca a vivenciarmos isso, e isso é diabólico. Sabe por quê? A nossa cultura de hoje diz que ser alguém na vida é ter sucesso, é ser uma pessoa de sucesso, é ser uma pessoa conhecida, é ser uma pessoa como são as pessoas nas redes sociais, sempre feliz. E isso não é de Deus, porque nós não somos o tempo todo assim. Nós estamos nos deixar entrar em uma corrida sem perceber que nós estamos competindo um com os outros. E essa competitividade tem nos levado a sermos violentos, a sermos agressivos, a sermos indiferentes, a sermos pessoas que nunca têm tempo para o outro, a sermos irritados com tudo que acontece ao nosso redor. E Jesus hoje está chamando a nós como igreja de Jesus, e está nos falando: vocês estão se tornando lixo, igual a outros que convivem nessa cidade. E se continuarem assim, vocês vão queimar num lago de fogo. E talvez alguns já estejam até queimando e não estão percebendo. Sabe por quê? Porque ninguém vira lixo de um dia para o outro. Nós vamos nos tornando. Nosso desafio hoje, queridos, é olharmos a nós mesmos e enxergar quem somos, e enxergar o que somos. E eu digo isso a partir de mim mesmo. Por isso, Jesus termina essas palavras dizendo àquela igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existe uma convocação a nós hoje. E eu queria me dirigir a você que talvez esteja vivendo uma vida anestesiada, ou esteja extasiado pela situação que você tem experimentado. Sabe? A pandemia, eu tenho chegado a essa conclusão, ela tem contribuído para mostrar a nós mesmos quem nós somos. Talvez nós estivéssemos iludidos sobre uma verdade que nós não estávamos vivendo. E por isso eu faço algumas perguntas para você hoje. Como que está a sua vida? Como está a sua família? Como está o seu amor a Deus e ao próximo? Como você se classificaria diante de tudo que você tem vivido? O seu caminhar com Jesus não está fazendo você enxergar que você precisa renunciar os seus desejos. O seu caminhar com Jesus não tem angustiado você na alma em relação a algumas decisões, a alguns convites que a vida tem proporcionado para você. O seu desejo na alma, o seu caminhar com Jesus não tem alertado você de que você precisa abrir mão de possibilidades e oportunidades. Se ninguém mais está perguntando para você por que você está fazendo isso, e você está dando como resposta: eu digo isso porque eu sou fiel ao meu Senhor Jesus. Se não tem doído a tua caminhada com Jesus, querido, tem algo errado. Se não dói em você a sua caminhada com Jesus, tem algo errado.
Talvez você esteja seguindo Jesus em uma estrada muito larga, larga demais, achando que está tudo bem, que você pode tudo, que você deve tudo. Na verdade, você pode tudo, mas talvez você não deva tudo. Preste atenção, a sua vida talvez esteja virando um lixo. E o sentido do lixo é que ela não tem mais sentido para nada. Sabe o que você precisa hoje? É de Jesus e da misericórdia de Jesus. Sabe o que nós precisamos fazer hoje? Nos humilhar. E é dessa maneira que hoje eu queria terminar minha palavra orando com vocês. Queria orar de joelho com vocês. Queria orar de joelho com você que está se sentindo nessa condição, mas também queria orar de joelho com você que está entendendo que você está firme, que você tem sido como a igreja de Esmirna, que você tem aberto o seu coração para entender quão grande o Senhor tem sido na sua vida. E você que está dizendo, eu tenho pagado o preço, sabe por quê? Porque a coroa da vida já está se fazendo verdade em você. Não desista. Mas eu queria orar com você também, que está passando por essa dificuldade. Então, eu convido você comigo hoje a se ajoelhar. E é isso que eu vou fazer agora. E eu convido você a se ajoelhar comigo e a orar comigo. E dizer, Senhor Jesus, eu não quero mais ser um lixo. Eu não quero mais ser um lixo para minha família. Eu não quero ser um lixo para as pessoas que estão ao redor. Eu não quero ser um lixo para a igreja a qual eu participo. Eu quero, Senhor, ser fiel. Eu quero, Senhor, ser tocado pelo Senhor. Eu quero, Senhor, ser transformado pelo Senhor. E eu entrego aqui todos os meus pecados e eu peço, Senhor, que o Senhor venha e preencha a minha vida com o poder grandioso do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, Deus de misericórdia, como a Tua palavra é grande, como a Tua palavra nos toca. E neste momento, Pai querido, eu quero clamar ao Senhor por todos que estão nas suas casas, que estão de joelhos, que estão entendendo, Pai, que precisam ser fiéis até a morte, que precisam se sentir incomodados, ó Pai, por aquilo que muitas vezes de ruim tem acontecido na nossa vida e sequer nós temos dado olhar para isso. Senhor, que o Teu Espírito Santo se derrame sobre o Teu povo neste momento. A quem estiver ouvindo esta palavra, que neste momento possa ser tocado, transformado e possa, Senhor, experimentar o convencimento do Senhor. Pai, nós te clamamos pela Tua misericórdia, nós te clamamos pelo Teu poder e pela mudança do Senhor na vida de cada um dos nossos queridos. Restabelece, Senhor, comunhão, restabelece, Senhor, forças, enche o Teu povo com o poder da Tua graça, da Tua misericórdia, com o poder do Espírito Santo, a ponto de nós podermos dizer não a tudo aquilo que não é do Senhor e possamos ser como a igreja de Esmirna, fiel e experimentar a verdadeira coroa da vida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor e pelo Teu carinho. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Daqui a pouco a gente volta para orar e encerrar a nossa celebração desta noite. Quanto amor Ele tem por mim.
Passe aí essa semana pensando em tudo aquilo que nós conversamos. Faça da sua vida uma vida que transmita às pessoas a fidelidade de Deus, o amor de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, graça salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus, as doces comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus estejam com toda a igreja do Senhor e com todo o povo de Deus, de hoje para sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Vão na paz. Vão na paz não, né? Nós vamos na paz e você fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.